Boa tarde, que bom vê-los aqui. O meu nome é Maria da Graça, sou especialista em Direito Tributário pela PUC São Paulo e em holding familiar. Ao meu lado está Felipe Dutra, auditor e contador, e juntos vamos falar sobre holding familiar e a reforma tributária, o que isso impacta diretamente no bolso dos proprietários de imóveis, dos produtores rurais, e como nós podemos fazer para ainda, neste ano, organizar este patrimônio, organizar essas atividades para dirimir os problemas que podem acarretar no futuro. Vocês sabem o que significa este número? Alguém tem uma ideia? Não? Esse número significa quanto pode ser perdido num inventário em relação à propriedade rural. Então, esse número traduz e é assustador, porque é possível perder no inventário 30% daquilo que eu vou herdar. E o que mais acontece é o que eu vou conversar com vocês. Esses 30% de perda acontece porque eu recebi uma herança, eu preciso de dinheiro, de muito dinheiro, eu não tenho esse dinheiro, porque o governo basicamente só aceita em espécie, não é verdade? Não aceita em gado, em terra, em implemento. Então eu preciso ter dinheiro para pagar o governo, eu preciso ter dinheiro para pagar um advogado, eu preciso ter dinheiro para pagar as custas de tudo isso. E sem planejamento, o que vai acontecer? Vai precisar vender parte da terra só para pagar o que se tem para herdar. Esse é o maior problema que nós temos. O ITCMD, ele se paga em dinheiro, a família nunca tem caixa. Ou alguém aqui tem caixa guardado para o inventário? Não tem, ninguém tem. Se alguém tem, são pouquíssimas famílias, né, que economizam lá em dinheiro e deixam na poupança para um dia, quando falecer, os filhos terem esse dinheiro. E mesmo assim, esse dinheiro também vai entrar no inventário. E vai ter que pagar imposto sobre esse dinheiro. Então, aí nós temos um problema bem grande. Porque hoje, com a reforma tributária, nós temos uma grande mudança, que é o valor de mercado. Então, um hectare que há muito tempo custava 20 mil, ou era avaliado pela Secretaria da Fazenda por 20 mil reais, 25 mil reais, aqui no Capané, 25, Piquiri, 20, agora passa a ser a valor de mercado. Quanto isso está sendo comercializado? Está sendo comercializado aí por 50, 60 mil. Aí a gente vai mais longe, né? Cruz Alta, ali, Tupã, 100, 120. Ah, mas não tem, ninguém compra por esse valor. Compra. E isso está sendo comercializado. E o que vai acontecer? O governo, então, estipulou uma base de cálculo fixa. É valor de mercado. E como que ele vai ficar sabendo disso? Ele vai ficar sabendo com o CIB, que é um número, um CPF, que todos os imóveis vão ter, e com as transações de todo o Brasil, em território nacional, vai ter o sistema que vai amparar essa base de cálculo. Então, a gente pensa que o pior momento para vender essa terra é no inventário. Porque você ainda está sofrendo luto, ainda está tomando ciência de tudo que está herdando, e a gente sabe, porque isso acontece em muitas famílias,
Além disso, eu estou herdando 100 hectares, mas vou ter que vender um pedaço para poder pagar tudo isso. Ou seja, é uma surpresa atrás da outra e, basicamente, não tem outra saída, sem planejamento. Aí, o que mais me entristece realmente é isso. A terra que o avô comprou, que o bisavô comprou, que o pai deu continuidade, o filho vai vender. Porque não tem o que fazer. Ah, mas na época do meu pai não era assim. Era diferente, a base de cálculo era diferente, mas acontecia também de venderem? Acontecia. Então, é isso que mudou com a reforma. Tá? E aqui vem realmente um perigo muito grande, né? Então, a base de cálculo não está funcionando. Coisa. Base de cálculo mudou. Valor de mercado, como eu já falei. Basicamente, nós vamos ter aí o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais, o SINTER, e o CIB. Então, com isso, vai se estimar o valor de referência, que é o valor de mercado, dos imóveis de forma mais precisa e transparente. A alíquota, por enquanto, será progressiva até 8%, mas a gente sabe que isso vai aumentar e pode chegar até 20% ou mais, nós não sabemos. Então, quanto maior o patrimônio, maior a alíquota, obviamente com a base de cálculo. E ainda tem mais um detalhe, que o Felipe vai esmiuçar melhor, sobre a IBS e CBS. Se eu comprei uma terra hoje, e eu faleço daqui a 2 anos, e esses filhos precisam vender, se está dentro do prazo de 5 anos, vai incidir mais IBS e CBS. Então, o que, que nós temos? Tá? Nós temos um cenário de um inventário sem planejamento, já calculando ali para 2027. Um exemplo aqui de uma família com 250 hectares, uma base de 40 mil, que a gente sabe que até está bem mais que isso. Um total de 10 milhões de patrimônio. O que, que ele vai gastar? 8% de TCMD, que é o imposto de herança, vai gastar 800 mil reais. Honorários discutíveis, mas vamos pela tabela da OAB. 700 mil, cartório, certidões, registro, mais 55 mil. Por baixo aí, um total de 1.555.000, sem planejamento. Mas, como eu disse, essa família tem no caixa 1.555.000? Não tem. Vai fazer um financiamento e vai pagar quanto de IGPM? De taxa, enfim. Mas acontece. E aí vai perder mais ainda, né? Se precisar vender 80 hectares, o que, que ele vai ter? 35% de deságio. Vai de novo. ITCMD, honorários, cartórios, certidões, ganho de capital. Porque na época que o meu avô comprou essa terra, ele comprou a R$1.000 o hectare. R$5.000 o hectare. Então, a diferença do valor que eu comprei para o valor de mercado, o valor de avaliação, essa diferença tem que pagar 15%. Isso tudo tem que ser calculado. E aí, então, nós temos uma perda total de 2.939.000. Aí chega os 30%. É aí que eu me refiro à perda de 30%. E qual é a solução desses 3 cenários em comparação? Eu sempre gosto de trazer essa comparação para que os proprietários de imóveis rurais, no caso aqui nós estamos falando, tenham ciência de quanto gastariam no inventário, porque a conversa é sempre essa, né? Ah, vamos deixar que os filhos resolvem. Mas os filhos vão perder o patrimônio que tu construiu com muita dedicação, com muito suor, e é uma realidade.
Bom, então aqui nós temos no inventário, nós chegamos àquele cálculo de 1.555.000. Se eu for fazer uma doação, eu vou ter uma economia, doação pura, tá? É aquela que eu vou no tabelionato com o advogado e vou fazer uma doação e ficar com usufruto. A base de cálculo vai ser a mesma, mas eu vou ter uma alíquota um pouco menor para doação. Eu vou ter uma economia de 400.000. E a nua propriedade pode ser, com a nua propriedade, esse filho pode fazer uma cessão de direitos para outra pessoa. Ou seja, essa propriedade não fica preservada, ela fica com riscos, né? E o usufruto ele vai se extinguir no momento do falecimento, certo? Agora, com a holding familiar, não existe uma receita de bolo, tá? Não tem. Cada família tem um padrão a seguir em relação a um planejamento tributário. Tem famílias que vão precisar constituir mais de uma empresa, tem famílias que, principalmente, vão precisar, por conta de riscos, vão precisar ter uma empresa patrimonial separada da empresa de atividades que o Felipe vai trazer aqui. Então, para dirimir esses riscos, se separa. Então, não existe uma receita de bolo. Mas eu trouxe aqui alguns números de que uma holding com esse patrimônio para uma família X vai custar 287.000. Então, eu vou ter uma economia de 1.268.000. 82% em comparação ao inventário. É bom ou não é? Isso é planejamento ou não é? Então, o que esses números significam? Custo sem planejamento. 1.555.000. Doação pura, eu tenho uma economia de 26%. E a holding, eu tenho uma economia de 82% que ficam no bolso da família, que não vai para o governo. Se mantém o patrimônio no âmbito familiar. É essa a preservação patrimonial, muito mais do que a tributação, que a gente está falando. É manter a terra. Terra, equipamento, implemento, isso é a riqueza do proprietário, do produtor rural. O produtor rural não tem liquidez. As meninas da contabilidade aqui, o Marcelo, o Felipe, sabem disso. Tem liquidez, Felipe? Não, fazendo? Não tem liquidez. Então, tem que se planejar. O que nós podemos fazer e como funciona? Nós, basicamente, vamos eliminar o inventário, manter os patriarcas na família, no controle, porque isso é um medo muito grande dos patriarcas. Ah, mas eu vou dar tudo para os filhos, eles vão botar fora. Não. Na holding, muito mais do que o inventário, os patriarcas ficam no controle com muito mais poder do que numa doação. E protege de credores, obviamente. Então, o que nós podemos fazer agora? São 4 passos, lição de casa. Levante inventário dos bens. Terras, imóveis, máquina, cotas, coloque no papel. Todo o seu patrimônio. Identifique a situação sucessória. Quantos filhos? Esses filhos são casados? Qual é o regime de bens? O que eu posso fazer? Estrutura essa holding por meio de uma organização patrimonial e sucessão em vida para não perder aquele 1.555.000. E, com certeza, planeja as operações sobre as atividades econômicas, que agora o Felipe vai conversar um pouco melhor, porque a gente já tem um problema no patrimônio e nós podemos resolver com planejamento e podemos resolver mais ainda planejando as atividades econômicas. Então, não é sobre dinheiro, é sobre o que você quer para o futuro de sua família. Decisões definem destinos. Felipe, boa palestra. Obrigado, doutora. Parabéns. Boa tarde a todos. É um prazer estar de novo aqui. Agradecer o convite.
Agradecer o convite para estar de novo aqui falando sobre reforma tributária, agora também com a ênfase das holdings e empresas de gestão patrimonial. Daqui a pouco meu slide sobe aqui. Então, beleza. Então, trazer uma visão geral, rapidamente, de um assunto extremamente denso, tá? Que é a reforma tributária, com ênfase nas holdings também. Né? Então, quem sou eu? Felipe Dutra, cachoeirense, né? Contador, com algumas pós-graduações aí, membro da Comissão de Controladoria do Conselho Regional de Contabilidade. Gosto de trazer um pouco do panorama macroeconômico, tá? Do agronegócio no Brasil. Hoje nós somos 23% do PIB, crescemos algo em torno de 2% de 24 para 25, somos 48% das exportações, tivemos um incremento de quantidade de 8% do ano passado, uma previsão de crescimento diária de 2%. Somos o primeiro lugar no mundo em soja, café. Isso representa a alimentação de mais de 1 bilhão de pessoas. Mas eu chamo a atenção para a última frase ali, que conecta muito com o que a doutora Maria da Graça falou. 90% das explorações do agronegócio são feitas em CPF. Aí começa o planejamento, tá? Acho que saiu um pouquinho da coisa, mas então o que eu penso, né? E o que a gente vem falando pelo Brasil sobre a reforma tributária? Que hoje o agronegócio, de uma maneira geral, ele necessita muito mais do que somente conhecimento técnico de plantar. Ele precisa ter conhecimento de negócio, tá? E como é que fica tudo isso dentro da reforma tributária? Se tu puder me botar o PPT, o PDF que eu te mandei, acho que vai tá melhor, tá? O que representa a reforma tributária para o agronegócio, em contexto com as holdings, tá? É uma mudança da água para o vinho. A gente tem uma obrigatoriedade ainda este ano, tá? Nos próximos meses, que todos os negócios rurais deverão ter o seu cadastro de CNPJ alfanumérico. Isso começa a primeira grande mudança. Não vai ser mais o teu CPF explorador. Vai ser o teu CNPJ. Gosto de separar também a reforma tributária e o contexto do agronegócio em dois grandes grupos: propriedade e produção. Dentro desse contexto, tá? A propriedade comunica 100% com o que a doutora Maria da Graça falou. Como é que está a nossa conformidade das áreas de exploração? Onde que eu exploro? Vem junto de tudo isso uma legislação ambiental que vai comunicar com a reforma tributária. CIB, enfim, todas essas sopa de letrinhas que a gente está acostumado, tá? Contratos de exploração. Meus contratos de exploração estão formalizados? Aqui tem duas novidades. Novidade das holdings e novidade do crédito de IBS e CBS. A partir do ano que vem, arrendamento paga IBS e CBS. Se o arrendamento paga IBS e CBS, eu, como produtor, vou começar a ter um novo insumo chamado crédito de IVA. Alguém já parou para pensar que o agronegócio, durante a sua cadeia, eu tinha grande parte dos meus insumos, dos meus tributos diferidos nos meus insumos. Comprava adubo, não pagava imposto, diferia para a etapa posterior. A partir de agora, não. Sim e não, né? Tem uma novidade desse ano aí. Mas voltando aqui para o contrato de exploração, então aqui vale para proprietário de terra e para arrendatário. Para quem está plantando e arrenda, você está disposto a não ter um crédito relevante? Eu não estaria disposto. Se você tem um CPF e um CNPJ na exploração, como é que fica, doutor? Muda totalmente esse cenário. Vou falar um pouquinho lá na frente sobre isso. Vamos olhar para... Aqui é da que a gente diz porteira para fora. Porteira para dentro. Opção de contribuinte. Nós vamos ter opção
de ser contribuinte ou não contribuinte do IVA dual. Alguém já parou para pensar? Ou começou a calcular os impactos para isso na safra que eu planto agora em outubro, novembro, dezembro, que começa a me impactar na lavoura do ano que vem? Esse é o primeiro. Como é que eu sou com o controle da minha documentação fiscal? Eu pedi para os colegas não falar, mas provavelmente aqui em Cachoeira, onde eu me criei, os produtores rurais entregam as notas todos os meses, né? A gente faz o levantamento do livro caixa todos os meses, apuração dos impostos todos os meses, e não tem problema nenhum. Isso aqui vai ser mandatório na reforma tributária. Olha que mudança de negócio. E nós não falamos em mudar cultivar, não falamos em mudar a área plantada. Apuração mensal. A única apuração mensal que a gente está acostumado hoje, doutora, é com a folha de pagamento, né? Que eu tenho que acabar até o final do mês para pagar no dia 1º, ou de repente no dia 30. Agora eu vou ter apuração mensal de IBS e CBS. Crédito presumido, e eu chamo atenção para esse insumo crédito, tá? Uma mudança rápida, o que a gente tinha então na cadeia do agro? Aqueles impostos todos ali, PIS, COFINS, IPI, ISS e ICMS, em grande parte nós diferíamos e jogava para frente. A partir da reforma tributária, a gente pegou aqueles 5 impostos e transformou em 2, que incidirão sobre a nossa produção. Então, falando um pouco sobre como que vai funcionar isso no ano que vem. Se a minha fazenda eu faturo até 3.600.000, eu vou ter a opção de não ser contribuinte do IBS e CBS. O que muda para mim? Vamos lá, eu não contribuinte, eu compro o meu insumo, não aproprio o crédito, vendo para trading, para cooperativa, não disponibilizo o crédito, né? E aí lá na cooperativa poderá ou não ter crédito presumido. Quais os principais impactos? Eu vou ter um maior custo, porque na minha cadeia eu não pagava imposto, agora eu vou pagar. Eu já vi estudos, tá? Da Cevale, vou dar até o nome da empresa, sobre tabela diferenciada de preço de soja para contribuinte e não contribuinte. Crédito presumido, né? Então, apropriação de crédito e débito. Vou ter que correr ali porque a menina já me puxou a orelha. Se eu for contribuinte, acima de 13.600, obrigatório. Olha quantas pessoas estão obrigatórias a partir de quando, gente? Ano que vem. Não cumulatividade plena. O que eu quero dizer com essa palavra? Muito rapidamente, doutora. Tudo que eu comprar, eu vou olhar se eu tenho crédito. Esse crédito eu vou guardar no bolso para quando eu for vender a minha soja, meu arroz, meu gado, eu descontar do imposto que eu vou pagar. Simples assim. E o que a gente precisa ter para isso? Controle. Eu vou ter incidência de IVA, geração de crédito, e eu começo a ter um negócio que a gente até então não estava acostumado a ter, que é um planejamento do fluxo de caixa com o IVA. Quem faz planejamento de fluxo de caixa para o imposto de renda? Ninguém. Só quando vem a guia agora que venceu semana passada, mas ninguém faz. Por que eu chamo a atenção para a Lei Complementar 227 de 2026? Janeiro de 2026. O que ela trouxe para nós? Essa palavrinha, diferimento. A gente falou um pouquinho dela lá atrás. Ela trouxe também 2 coisas sobre holding, tá, doutora? Que a senhora falou muito bem, que é a obrigatoriedade do pagamento do IBS e CBS. E trouxe uma outra novidade muito legal, que é: quem aqui tem ou ouviu falar sobre quem tem uma holding e empresta imóveis para o CPF do sócio? Já vimos alguns exemplos. A partir do ano que vem, essa cessão não onerosa vai pagar imposto. Como é que o governo vai saber disso? Pelo CIB, pelo ITR, lá pelo teu imposto de renda, quando tu amarra a área de exploração. Então, e o que eu quero dizer, trazendo também esse outro enfoque, que é o diferimento nas operações. Para quem compra adubo, defensivo, sementes, serviços e tudo mais, eu continuo com o diferimento. Só que tem um único diferencial de tudo isso. Que antigamente eu vendia também o meu produto diferido.
Agora não. Lá em abril do ano que vem eu vou vender minha soja, eu vou ter uma redução na minha alíquota, mas eu vou pagar. Algo em torno de 40%, que para a alíquota efetiva vai dar uns 3%. Já vão ter programado na cabeça. Soja do ano que vem é valor menos 3% de IBS-CBS. Então, esse é um ponto que a gente vai ter. Então, tem alguns detalhes aqui, como... o último ali é muito importante, tá? Estou cuidando, falta 4 minutos. Falta de documento fiscal torna o diferimento devido. O que quer dizer com isso? Isso aqui é cópia da legislação. Tudo que eu vender sem nota, que eu vender com meia nota, que eu vender qualquer coisa sem documento fiscal, eu tenho um encerramento. O governo vai me cobrar o imposto de tudo o que eu diferi. O que o diferimento faz? Ele modifica o tempo do tributo. Que nem o imposto de renda. Eu vendi hoje, vou pagar meu imposto de renda no ano que vem. O diferimento, a mesma coisa. Eu pego esse tributo que eu suspendi, no momento da venda eu recolho. Operações com alíquota zero. Cachoeira do Sul, Fena Arroz está previsão de alíquota zero na sua venda, em natura e seja lá o que for. Eu tenho a oportunidade, pela não cumulatividade plena, de fazer um estoque de crédito de imposto. Alguém já parou para pensar sobre estoque de crédito de imposto? Para que isso, Felipe? Quando eu vender meu gado, eu abato esse imposto. O nome disso é planejamento. Com apuração mensal. Alguém faz planejamento com apuração mensal? Quais empresas rurais fazem isso? Então, eu tenho lá que eu já tinha falado, uma redução de 60% para o produto soja, milho e tudo mais. E a última eu trago um ponto muito importante. A reforma tributária vai trazer oportunidades, mas vai trazer uma maior complexidade operacional para o produtor rural. A gente está sendo convidado a pagar uma conta que nós diferia para frente e, trazendo isso para nós, traz um monte de oportunidade, mas traz um monte de obrigação. E aí, trazer essa notícia, que nem a Pamela sempre diz, não mata o mensageiro, né? A gente só está trazendo a mensagem para vocês. E digo mais, disse lá em Campo Grande com uma palestra muito parecida. A gente já está atrasado, tá? A gente já está atrasado no planejamento da reforma tributária. Por quê? Eu tenho que fazer meu estoque de crédito para dezembro. Quem já começou a pensar no estoque de crédito de dezembro para a soja que vai vender em abril, em maio? Para o gado que vai vender em janeiro? Então, quem não mede, não gerencia, quem não gerencia, não prospera. No campo, a informação, o tributo vale tanto quanto o arroz, quanto a soja, quanto o gado. Isso a gente tem que mudar na nossa mentalidade de empresário rural. Tá? Desculpe o recado muito rápido, o assunto é extremamente denso. Ficamos à disposição para depois, se quiser trocar uma ideia sobre reforma tributária e dos impactos dela nos negócios. Obrigado.